Olá, gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Ana Braga, professora de Geografia. E hoje, vamos dar continuidade, vamos falar sobre os solos, os processos de formação do solo, já que nós falamos, na última aula sobre os tipos de relevo, tá? É importante vocês saberem que a ciência que estuda o solo é a pedologia, tá? Pedo vem do solo e logia vem de estudo, estudo dos solos, tá certo? E aí, é importante vocês saberem que o solo é um corpo tridimensional da paisagem, é resultante da ação combinada de vários processos pedogênicos, tá? Como adição, perdas, transformações que o solo passa, tá? E depende da intensidade da manifestação dos fatores de formação, como é o clima, o relevo e os organismos, tá? Que a gente vai ver hoje. Esses fatores de informação, tá? Sobre o material de origem durante um período de tempo. As inúmeras combinações de intensidade, de manifestações desses fatores condicionam a formação de uma imensidade de tipos de solo, composição e comportamentos diferenciados, tá? O solo é uma camada que fica na crosta terrestre, né? Ele demora, mais ou menos 100 mil anos para formar 30 centímetros de solo, tá? Então é um processo lento, é um processo gradual, é um processo que demora muito para ser formado, tá? E por que é importante estudar o solo, tá? Ele é o sustentáculo da vida, tá? De todos os organismos terrestres, dele dependem direto ou indiretamente, tá? É um corpo, como eu falei, que demora para nascer, não se reproduz e morre, tá? Com facilidade. Mas é importante a gente dar uma importância necessária ao solo para protegê-lo, tá? E é fundamental conhecer a maneira como se forma e quais os elementos da natureza que participam na sua formação, tá? E aí a gente vai ver os cinco fatores predominantes na formação do solo, né? O tempo, deixa eu colocar aqui o laser, desculpa. O tempo, o clima, os organismos, a matéria de origem e o relevo, Todos esses 5 fatores dão origem ao solo, certo? E aí a gente vai iniciar com o clima, tá? O clima, gente, é o fator que mais influencia, o processo pedogenético, tá? Ele precisa da pluviometria, e as mudanças de temperatura são os principais responsáveis pela natureza e a velocidade das reações químicas que ocorrem na formação do solo, tá? E aí o clima, faz acelerar, faz aumentar a velocidade do intemperismo, tá? Que aumenta, o processo de decomposição das rochas, favorecendo ainda mais a infiltração da água, tá? Infere na temperatura, que influencia na velocidade, na intensidade do intemperismo, A precipitação, como a gente viu aqui, a pluviometria, para a formação do solo é necessário água em estado líquido, E vale ressaltar que o solo nas regiões tropicais e quentes e úmidas estão entre os mais intemperizados do mundo. Essa imagem aqui, mostra a diferença de um solo raso e o solo profundo, tá? Vale ressaltar que o solo ele vem de origem rochosa, vem de origem de uma matéria rochosa, tá? Que a gente chama de matéria-mãe. E aí a gente vê que aqui o intemperismo, a rocha ela não se decompôs, ela está bem espessa, ela tem um bloco de rocha aqui, e faz com que as camadas do solo sejam pequenas. Isso acontece em regiões que não chovem, não sei se vocês estão vendo a vegetação, mas representa a caatinga, o Nordeste brasileiro, certo? Que naturalmente a gente não tem um índice pluviométrico muito alto, então a chuva que demora a acontecer e dificulta, que o solo ele se decomponha de uma forma mais rápida, por causa da dificuldade de infiltração de água, já que não chove. E em região da Amazônia, por exemplo, que chove quase todos os dias, olha o tamanho da rocha, por causa de tanta chuva, de tanto intemperismo, fez com que a rocha ela se decompôsse mais rápido, tá? Então, aí a gente tem uma quantidade de solo maior, diferentemente de regiões que a chuva ela é um pouco escassa, tá certo?
Outro fator de formação é o relevo, tá? O relevo, né, ao depender de sua inclinação, acelera ou não o escoamento superficial, tá? Afetando em maior ou menor proporção a remoção dos componentes minerais da rocha. Temos aqui uma imagem, né, que dependendo do relevo, né, a água ela pode infiltrar no solo, ela pode escoar pela superfície ou ela pode se acumular, tá? Em relevos planos, tá? Favorece a infiltração de água, né? Propiciando solos profundos, ou seja, como eu já falei no tipo de relevo, né, na aula passada, região da Amazônia ali, do Pantanal, são relevos planos e aí facilita, né, a água infiltrar, já que não que é um relevo plano, né, direitinho, não tem tanta curvatura, a água infiltra bonitinho, né, e faz com que o solo se torne até mais profundo, tá? Já em relevos inclinados, como a gente pode ver aqui a imagem, né, favorece o escoamento da água e acaba dificultando, né, a infiltração e a formação do solo, tá? Então a água, em vez de ela cair e infiltrar, ela vai escoar, ela vai cair, tá certo? Isso aqui acontece, né, em relevos de montanha, principalmente, né, relevos pouco interiorizados. E é interessante, né, que a água ela escoa. Isso aí dificulta o processo de formação do solo, tá? E aqui o solo ele é raso, né? E já em relevos abaciados, né, que favorece o aparecimento de várzea, né, de área de várzea, como a gente vê aqui o rio, né, e proporciona aqui formação de solos com grande quantidade de matéria orgânica, né? Então aqui em regiões de relevo abaciado tem uma grande quantidade de matéria orgânica, tem uma grande quantidade de humus, tá? Humus é uma camada, mais fértil do solo, tá certo? Temos também, né, o material de origem, tá, gente? O material de origem, ele é necessário, tá? Porque, né, a matéria-prima, né, no qual o solo se desenvolve, pode ser, né, de natureza mineral orgânica, ou seja, né, a matéria-prima, a partir do qual o solo se desenvolve, né, pode dizer se ele é fértil, se ele não é fértil, tá? Então, ele é necessário conhecer o material de origem para a gente saber identificar os nutrientes do solo, tá? Solos férteis, né, eles são originados por rochas com grande quantidade de elementos e nutrientes, tá? Já solos com baixas fertilidades, significa que a sua rocha mãe, né, ela é pobre em nutrientes, tá certo? Outro fator de formação do solo é o tempo, tá, gente? O tempo, né, condiciona o resultado final das interações com outros fatores, né, entre outros fatores, tá? O tempo, por exemplo, que o solo leva... O tempo que o solo, né, ele leva para se formar depende do tipo de rocha, tá? Do tipo do clima e do relevo, tá? Então, a gente sabe que precisa de um tempo para a evolução do próprio solo, tá certo? E temos, tá, os organismos vivos, tá? Os organismos vivos, né, que compreendem a microflora, né, a fauna, né, as minhocas, os insetos, as bactérias, o homem, tá? É importante, né, na formação do solo, porque aqui é a fonte da matéria orgânica, principalmente na região do humus, que é a parte mais fértil do solo, tá? E aqui a gente vê as transformações, né, orgânicos e minerais, né? A vegetação ela vem para ajudar, né, para proteger o solo dos processos erosivos, né, uma forma de proteção em solo que tem uma vegetação, né, o processo de degradação ela é mais difícil de acontecer, né? A fauna ela vem como transporte, né, de resíduos vegetais pelo solo, né? E os fungos, as bactérias, eles vêm trazendo, né, a transformação da matéria orgânica fresca, né, do humus, tá certo? Então a gente viu hoje, né, os fatores de formação do solo, 5 fatores mais importantes que vocês precisam saber, tá? Entre eles o clima, né, o relevo, a matéria de origem, organismos e o tempo. Bom, então por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.